né? Ou um sujeito que começa a pregoar um bando de bobagens lidas através de coleções de links de Wikipédia ou em links de Google, né? Ou seja, um sujeito que refuta Cristo baseado no Google. Mas não me chamou a atenção o fato de que ele começou a dizer que a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi distorcida, que os textos que chegaram até nós, no mínimo, passaram 150 anos depois da morte de Cristo, ou coisa parecida. Olha, primeiramente, só para a gente esclarecer, já que é um vídeo muito rápido, eu não vou me delongar muito. Se a gente partisse do pressuposto dele, pelo fato de haver uma temporalidade de distância dos textos, né, que foram escritos pelo menos 20 anos depois da morte de Cristo, porque se a gente observar bem, os evangelhos, pelo menos os primeiros evangelhos, foram escritos mais ou menos há cerca de 20, 30 anos depois da morte de Cristo, né? Se a gente partisse do pressuposto de invalidar esses textos por serem escritos muito tempo depois, então a gente poderia simplesmente jogar todo o conhecimento do mundo antigo para fora. Então a gente não poderia falar de Roma, não poderia falar de Grécia, não poderia falar em si de muitas épocas, porque se a gente analisar bem, muitas fontes são até séculos depois dos próprios eventos acontecidos no mundo antigo. Vamos dar um exemplo clássico disso, o fato de uma obra como a de Plutarco, né, que falou da vida de várias figuras do mundo antigo, entre os quais a figura de Alexandre o Grande. Se não me falha a menor memória, ele escreveu sobre Alexandre o Grande cerca de 3 séculos depois de sua morte. Ou seja, é como se alguém hoje, no século XXI, escrevesse sobre a história de Luís XIV, que nasceu no século XVII e morreu no século XVIII. Bom, um texto, basicamente, ele não pode ser invalidado pelo fato de ter escrito posteriormente. Isso não tem nada a ver. O que invalida um texto histórico é se realmente está de acordo com os fatos. E nós percebemos que a Bíblia talvez seja um dos livros mais bem documentados que existem. Existe mais documentação sobre a Bíblia, do ponto de vista histórico, ou pelo menos sobre o próprio Jesus Cristo, pelo menos dos relatos dos evangelhos. Quer dizer, a veracidade dos evangelhos é uma coisa tão comprovada do ponto de vista histórico, que talvez seja mais fácil provar a existência de Cristo assim, do que, por exemplo, a existência de Sócrates. Nós também sabemos que Sócrates não escreveu nada absolutamente em vida. Nós sabemos de Sócrates a partir das obras de Platão, né? Fedro, o Banquete, né? A República de Platão, que são obras-primas, são belíssimas obras, né? Então, quer dizer, afirmar justamente, invalidar um conhecimento ou uma descrição do mundo antigo baseado no tempo em que foi escrito, ou pelo menos o tempo em que chegou a nós, isso é um argumento que é basicamente um tiro no pé, porque senão poderia se invalidar todo o mundo antigo. É claro que muitos dos escritos que chegaram até nós, eles foram reescritos e reescritos até chegar até nós, porque aquelas pessoas sabiam que os textos dentro de determinado tempo poderiam ser perecíveis. Então eles simplesmente não somente usavam toda uma reescritura de cópias e mais cópias que faziam de acordo com as gerações, como também havia uma tradição oral em torno disso, né? Nós temos que lembrar uma coisa: por que os evangelhos foram escritos 20 anos depois da morte de Cristo? Como é que eles foram guardados, esses conhecimentos? Através da tradição oral. Ou seja, os evangelistas, na verdade, eles apenas catalogaram toda a história, ou seja, registraram toda a história que era difundida oralmente e memorizada pela comunidade cristã através dos apóstolos que tiveram uma experiência real com Jesus Cristo. Mas isso não se limita somente aos evangelhos. Inúmeras outras histórias do mundo antigo são basicamente guardadas assim, através de uma tradição oral que depois se torna escrita. E não deixa de ser lógico isso, porque para que uma história seja escrita, ela primeiro tem que acontecer, né? Ela tem que acontecer, ela tem que ser um testemunho vivo daquelas pessoas, e a partir da oralidade delas, daquilo que elas transmitem, elas também escrevem para ter um registro que possa ser guardado através de outras gerações. Então, quer dizer, você invalidar a Bíblia pelo fato de ter textos que foram descobertos 100 anos depois da morte de Jesus Cristo, não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer justamente o contrário, que esse sujeito não sabe estudar historiografia, não sabe como o mundo antigo escrevia a história. E esse sujeito acha que vai refutar a existência de Jesus Cristo.
Ora, se existem documentos judaicos, nós temos que entender que Jesus Cristo ele é um objeto, né, de estudo baseado numa factualidade. Quer dizer, culturas tão diferentes como a romana, como a grega e como a judaica, tá, reconhecem a existência de Jesus Cristo. Não existe nenhum documento que possa comprovar que Jesus Cristo não tenha existido, tá? Nós podemos falar que os deuses pagãos nunca existiram. Por quê? Porque era produto realmente da imaginação dos gregos, tá? E pode isso ser catalogado pelo fato de que não há nenhuma prova histórica, uma prova arqueológica deles. Já não se pode falar dos cristãos, já não se pode falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente tem, na verdade, os relatos do Evangelho se batem com outras fontes, né? Os relatos dos lugares, eles também batem, entre outras coisas. E a margem de erro, por assim dizer, ou de, como é que eu posso dizer assim, de imprecisão, né? Porque nós temos que entender que isso é um relato histórico. E um relato histórico, mesmo que ele seja revelado, mesmo que ele seja de uma inspiração, os homens estão escrevendo. Não, quer dizer, se você pegar os 4 evangelhos de João, de Mateus, de Lucas e de Marcos, você vai ver 4 visões muito particulares de Jesus Cristo. Mas todas aquelas visões de alguma forma se batem enquanto fatos, né? Ainda que com uma leve diferença de relatos, né? Uma leve diferença de relatos, mas todos aqueles elementos históricos batem entre si. Ou seja, o relato de 4 pessoas diferentes, e entre os quais muitas delas ouviram, provavelmente, isso é uma hipótese, mas basicamente sim, houve, quer dizer, há uma confirmação disso, claro, eles tiveram que ouvir os apóstolos para escrever aqueles textos, né, os textos sagrados, né, eles tiveram que ouvir os apóstolos. Inclusive, vamos analisar no caso o capítulo de Lucas, né, de Lucas ou então de Mateus, que fala do nascimento de Jesus Cristo. Então, para que houvesse esse relato do nascimento, houve uma tradição oral. E essa tradição oral, com certeza, foi repassada não somente pelos apóstolos, mas quem sabe até pela Virgem Maria. Ora, quem poderia relatar a Virgem Maria, né, ter gerado o menino Deus através do próprio milagre divino, se não ela própria, né? Ou então as pessoas que foram testemunhas da sua própria família? Ou como, por exemplo, quando ela relata que um anjo chegou com ela e falou com ela sobre isso, e ela relata essa história, né? Então, quer dizer, existem inúmeros relatos orais que se tornam escritos. E isso é uma constante na história humana, né? Ou seja, a tradição oral que se torna a tradição escrita. Então, quer dizer, quando o sujeito desse começa a falar que Jesus Cristo não existiu porque os textos que foram escritos na Bíblia, ou pelo menos que chegaram até nós, tem cerca de 150 anos depois da morte de Cristo, enquanto se você analisar o tipo de grego que era escrito, ela bate com um tempo muito mais antigo, né? Muito mais antigo do que aqueles próprios textos que foram transcritos, né, e que foram repassados de geração em geração e transcritos para que eles não se perdessem, e isso tem que ser catalogado. E a gente tem que entender que nem todos os textos foram salvos do mundo antigo, né? Muitos textos naturalmente foram perdidos, muitas coisas foram perdidas do mundo antigo, muitas coisas, acredito eu, que devem ser muito desconhecidas do mundo antigo, mas mesmo assim isso não nega aquilo que foi conhecido por esses relatos, e esses relatos nos dizem alguma coisa. Agora, você querer negar os fatos históricos pela incompreensão que você tem de história, então você tem que afirmar o que era de fato a história. Bom, se Jesus Cristo não existiu, então me responda, o que existiu de fato? Onde é que está a comprovação de que não existiu? Onde é que está a evidência, basicamente, de afirmar que Jesus Cristo é uma invenção humana? Se Jesus Cristo é uma invenção de uma pessoa, então você tem que provar quem foram os inventores, você tem que provar por que eles inventaram, enfim, você tem que, com certeza, é muito mais difícil de provar que Jesus Cristo não existiu do que o contrário, baseado nos relatos históricos que existem. Em outras palavras, então, prove que foi inventado, prove que foi criado. Então prove ao mesmo tempo que o mundo antigo também é uma invenção. Então, se o mundo antigo, se nós argumentarmos que todos os textos clássicos greco-latinos, né, os textos históricos que vão, sei lá, de Plutarco, né, a Suetônio, ou então outros, como no caso Tito Livio, né, que fala da República Romana, enfim, se você afirmar que esses textos são todos inventados,
ou são todos simplesmente criados pela fantasia humana, então prove o que foi de fato a história. Mas ninguém em sã consciência vai falar uma besteira dessa, porque isso não é verídico. Isso é baseado numa hipótese de uma recusa consciente da religião, como também uma recusa consciente da história. E é uma recusa ideológica, uma recusa que não tem vínculo com os fatos, mas sim vínculos com os preconceitos pessoais de um sujeito que tem uma completa ignorância do que seja a religião cristã e do que seja a história. Basicamente isso. Então, meus amigos, não caiam nessa furada. Eu acho que é aquela questão, eu sempre aconselho aqui, você não é obrigado a acreditar no cristianismo. Você não é obrigado nem mesmo a acreditar em Deus. Você não é obrigado a acreditar em nada. Mas é aquela história, vamos procurar as fontes. Vamos procurar fontes sérias, fontes consagradas, né? Fontes que realmente, embora você possa ser o mais cético possível, mas que você tenha um ceticismo no mínimo honesto. Que você tenha um ceticismo decente. Tá? Eu conheço pessoas que são céticas e são extremamente decentes, né?